Oi, gente rica! Começa mais um episódio da série Brilhantes Imortais. E hoje eu vou falar sobre o Carlos Wizard. Mas esse não era o nome dele quando ele nasceu, até ele decidir ficar conhecido na sociedade brasileira e no mundo. A sua maior virtude é ser um líder. Ele gosta de ensinar conceitos complexos de forma muito interessante e simples. E suas prioridades são Deus, família e negócios. Ele nasceu com o nome de Carlos Roberto Martins, no dia 19 de setembro de 1956, na cidade de Curitiba, lá no Paraná. E esse ano ele vai fazer 67 anos de idade. Com um mega, assim, empresário brasileiro, executivo, bom esposo, pai, avô, amigo, cristão, amigo de Deus e escritor de vários livros, entre eles Desperte um Milionário que Existe em Você. O outro é Do Zero ao Milhão. O outro, Há um Diamante em Você. O outro, Meu Maior Empreendimento. E esqueci o nome dos outros. Ele é autor de 3 best-sellers e já publicou seus livros até na China. Olha só que legal, né? O empreendimento, o Wizard, né, se tornou assim a maior rede de escolas de ensino de idiomas do Brasil e do mundo, que ele fundou e depois vendeu para a britânica Pearson por 2 bilhões de reais, na maior negociação da história do setor de educação privado já realizado no país. Isso aqui é fazer negócio, tem uma visão empresarial, hein? Ó, ui, que calor! Ele também foi o fundador do grupo Multi Holding, que é assim um grupo de multi-educação e um estilo de educação e profissionalizante. Atende assim mais de 1 milhão de alunos, tem 3 mil escolas no Brasil e assim em 10 países. E ele gera 50 mil empregos, movimenta 3 bilhões em reais anualmente e a cada vez cresce mais e mais. Ele é casado com a Vânia Pimentel e ele a conheceu quando ela tinha apenas 15 anos de idade e se apaixonou por ela. Eles têm 6 filhos, que são 4 homens, o Charles, o Lincoln, que são gêmeos, o Nicolas e o Felipe, e 2 mulheres, que são Thaís e Priscila. Isso mesmo. Ele acredita e ensina que ter prosperidade e sucesso no que faz, resultando em riqueza, né, para ter dinheiro de sobra para gastar, é o desejo da maioria das pessoas, né? Porém, são poucas as que sabem como tornar isso assim possível. E para ele tornar isso real, não foi questão de sorte ou acaso, mas assim algo possível a todos, que faz uma mudança mental, que vai determinar uma nova maneira de pensar, de acreditar e de agir. Ele criou as suas empresas do zero e hoje é um bilionário que faz parte da lista Forbes. Carlos Wizard, ele afirma que todo empresário tem assim uma relação de amor paternal com o seu negócio. E por isso ele dizia que a Wizard era assim como uma filha, entendeu? E olha que de filha ele entende, filho e filha, né? Porque além de ser pai de 6, ele tem 20 netos. Essa relação foi tão forte que após 1 ano do início da empresa, ele adotou o nome da empresa da sua escola ao seu nome civil e ficou para sempre conhecido como Carlos Wizard. Esse executivo visionário estava desempregado. Ele tinha mais ou menos uns, acho que 30 anos de idade e queria empreender. E ele conta que não tinha dinheiro, não tinha experiência nem equipe, mas com fé em Deus ele começou a dar aula de inglês na casa dele, para uma pessoa, depois para 2, para 3, e aí ele foi crescendo, né? E até que lançou um método revolucionário para aprender inglês em 24 horas. Olha que legal. Gente, desculpa o barulho, mas eu estou em Niterói, depois eu vou mostrar a vista aqui, tá? E aí, com força, coragem e fé, ele chegou aonde um dia ele sonhou, começando assim pequenininho e pensando grande, porque ele acreditava no sucesso da empresa, que começou lá na sala da casa dele.
E vamos lembrar que naquela época, gente, não existia nenhuma estrutura com internet, plataforma, que você podia alcançar estudantes em vários lugares, né, do Brasil e do mundo, com apenas um clique na internet. Gente, ele ensinava inglês em casa, porque o saldo bancário dele era mínimo e ele não tinha dinheiro suficiente para montar uma escola com todos os recursos necessários, ou mesmo para alugar um pequeno espaço, entendeu? Meu cabelo tá voando aqui, né? Mas ele nunca se queixou, ele não murmurou, mas ele improvisou, como eu estou fazendo aqui agora, e continua a dar aula a si mesmo, na sala da sua casa. Isso se chama perseverança, persistência, consistência. Ele nos ensina que entre duas estradas nós devemos escolher a menos percorrida. Ficar rico não é questão de sorte, sim de postura mental, de escolha, de determinação. Não se pode ter medo, vergonha ou culpa por ser rico. O sucesso só é sucesso se você compartilha com outras pessoas. Para ele, os únicos limites, né, são aqueles que você aceita. Essa é a vida, a forma de agir, de trabalhar, os pensamentos, as crenças e os conselhos desse homem que é um educador acima de tudo. Que é assim, focado, que atravessa o mundo promovendo a educação e a palavra do Senhor. Hoje, ele é um bilionário brasileiro, mas nasceu filho de um caminhoneiro. E ele percorria o Paraná vendendo mercadorias com o pai de caminhão, enquanto sua mãe costurava. E os seus pais se preocuparam muito para dar para ele e para os seus irmãos assim, princípios e valores cristãos que o marcaram por toda a sua vida. Ele foi batizado na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele agradece a Deus por essa decisão que mudou a vida dele e a vida de sua família. Ele sonhava aprender inglês, mas seus pais não tinham dinheiro nenhum para colocá-lo num curso. Mas em sua igreja, jovens voluntários americanos o ensinaram inglês de graça. Ai, que barulhão! E essa língua teve um grande impacto em sua vida. Certo dia, ele também sonhou estudar numa universidade americana. Lutou e conseguiu. Carlos Wizard tem profunda fé em Deus, que o inspira e o orienta. O que ele fez? Ele afirma que você também pode fazer. Desde que você não fique se lamentando dos momentos de dor, dos momentos difíceis, que não fique murmurando e deixando para depois o que é preciso fazer agora, para vencer a procrastinação em todas as condições adversas da vida. Para você poder alcançar êxito e provar primeiro para si mesmo e depois para os outros que os sonhos não têm limites. Ele sente mega orgulho de ter formado assim mais de 100 milionários nos últimos anos no Brasil. Olha que bacana isso, gente. Além da área de ensino e educação, ele assim se envolveu com vários outros negócios, né? Como o Mundo Verde, que são produtos naturais, Ronaldo Academy, que é uma escola de futebol do jogador Ronaldo, Taco Bell, que tem comida, Pizza Aloha, entre outras, além da participação acionária na rede WhatsApp. Porque uma das suas paixões é ensinar realmente idiomas, né? Isso porque ele é um apaixonado pelo empreendedorismo, ele é o rei das franquias. Hoje ele está envolvido com 20 empresas diferentes de diversos setores. Se você acha que a vida dele é só fazer fortuna, saiba que ele também tem o seu lado solidário. E ele passou assim a vida participando de missões comunitárias, né? E ele passou isso para os seus filhos e agora para os seus netos, né? Uma das últimas que eu tive notícias, ele se dedicou para acolher assim, refugiados na fronteira lá do Brasil com a Venezuela, encontrando moradias, trabalho, para que eles pudessem ter um futuro sustentável, longe do Maduro, né? Um amiguinho daquele que sentou na cadeira de presidente. Ele confessa
que se dedicar nesse serviço de amor ao próximo é assim uma das experiências mais transformadoras da sua vida, que ele considera assim como seu maior empreendimento, pois ele percebeu que nenhum dinheiro do mundo poderia lhe trazer a satisfação que sente ao mudar o destino de milhares de famílias. Que fantástico isso, né? Pois é. Ele também inspirou milhares de milionários a praticarem a solidariedade para salvar vidas, para se reconectar com a própria essência. Ele confessa que o seu propósito é levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas através do empreendedorismo sustentável. E quando você consegue atingir esse objetivo, Jesus se torna o seu mentor, o seu mestre, o seu companheiro. Eu não sei se você lembra, mas agora há pouco, no ano de 2021, quando ele estava na sua casa na Flórida, lá nos Estados Unidos, ele foi convocado pela CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que foi presidida por Omar Aziz e tinha como relator Renan Calheiros. Infelizmente eu e muitos brasileiros assistimos pela TV, pelo YouTube e ficamos assim chocados, né, com o tratamento que ele recebeu de parlamentares que o desrespeitaram, né? Foi assim triste. Eles desrespeitaram quem empreende no Brasil, quem paga impostos, quem paga os salários deles, quem contribui para o emprego e, consequentemente, para o PIB do nosso Brasil. Foi uma vergonha o que ele passou lá, por ser considerado um membro e patrocinador do chamado Gabinete Paralelo, que na verdade é um grupo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro, com autoridades médicas reconhecidas no Brasil e no exterior, como a doutora Anise Yamaguchi, né? O doutor Roberto Zeballos, o doutor Anthony Wong, Dante Serra e muitos outros que participaram desse conselho científico independente em defesa do uso de remédios que a CPI confirmou que não tinha eficácia comprovada. Pois é. Ai, gente, olha, ele pediu para falar por meio virtual, diretamente dos Estados Unidos, mas não foi aceito. E aí ele teve que voltar ao Brasil para depor. E aí teve a quebra do sigilo telefônico, telemático, fiscal, bancário. E ainda pediram à Polícia Federal a apreensão do passaporte dele. É brincadeira ou você quer mais? Isso aconteceu porque ele defendeu publicamente o tratamento precoce, dando assim total apoio e liberdade aos médicos para que pudessem prescrever de acordo com a saúde de cada paciente. E ele se posicionou contrário às medidas de confinamento. E eu fico em casa, economia a gente vê depois. Hoje, 2 anos depois, nós brasileiros estamos vendo, através de estudos, de pesquisas, que Carlos Luiza e o presidente Bolsonaro estavam certos. E muitas coisas que ainda estão encobertas virão à tona. Aguarde! Esse mês de março promete, hein? Muitas revelações e descobertas. Bom, agora prepara a caneta e o papel para anotar algumas frases desse homem focado ao extremo. Gente, ele diz o seguinte: muitos jovens pensam que o sonho só acontece de uma hora para outra, mas não é bem assim. Sonhos são construídos. O sucesso é um processo assim, de transformação pessoal, no qual você é testado diariamente. Se o seu sonho for maior do que você, alargue as suas asas, porque os seus sonhos mais ousados ainda são pequenos comparados com o que Deus tem para você. Alargue suas asas. Se você sonhar pequeno, terá conquistas pequenas. Se você sonhar alto, os seus projetos o levarão à altura, porque o tempo de trabalho é exatamente o mesmo. Mas a sua atitude e estratégia precisa ser diferente. Chegou a hora de você sonhar com mais ambição e ousadia. Outra dele, encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e familiar e empresarial é, assim, o maior desafio de um líder bem-sucedido. Porém, quando nós alinhamos as nossas prioridades com a vontade de Deus,
o milagre da multiplicação acontece. Que lindo, né, gente? Olha, é incrível. O que eu achei muito legal, ele fala o seguinte, muitas vezes questionamos os porquês da vida. Nós queremos entender tudo aqui agora. Um dia haveremos de entender os porquês e dizer: ai, então era assim, agora eu entendo, Senhor, perdoa a minha falta de fé nos seus planos. Eu te amo, Deus. Ele diz ainda: você é o seu melhor investimento. Se você não mudar, o seu futuro também não mudará. Se eu tivesse esperado o momento certo para empreender, talvez eu nunca tivesse começado. Aí, Barulhone, sorry. E ele deixa uma pergunta para nós. O que você aprendeu quando era criança que usa hoje em dia? Hoje ele compartilha com quem quiser ter uma vida mais plena, próspera e feliz, uma franquia que se chama Brasil do Bem. Entra lá no Instagram dele que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do meu vídeo, faça contato diretamente com ele para poder conhecer. E eu chego ao final desse 10º episódio de Brilhantes Imortais com esse empresário gigante, visionário, um homem de Deus, né? E aproveito para terminar com a frase de um argentino, brasileiro e israelense, Edgardo Abel-Safian, que disse: cozinhar com amor para todos alimenta a minha própria vida. Olha que interessante, gente. Muito legal, né? Pois é. Então, eu deixo um beijo para Edgar, outro para você que ficou comigo até agora. E se você não é inscrito ainda no meu canal, essa é a hora de curtir, de se inscrever, de compartilhar com quem você ama, tá? E mande para os seus amigos, coloque como você quiser, tá bom? Um beijo para você e até a próxima. E olha só que visual, eu estou em Niterói. Lá atrás, o Rio de Janeiro. É isso aí. Tchau.